Olá, como vai você? Tudo bem? Eu vim aqui para falar sobre dias vermelhos. Dias vermelhos, o que isso quer dizer, Victoria? Quando eu falo de dias vermelhos, eu estou falando dos dias em que eu fico sem graça de falar sobre essas coisas, mas dias vermelhos são os dias em que normalmente as roupas podem ficar manchadas de vermelho. No meu caso, elas não ficam, porque eu só uso preto. Mas, e também porque eu tomo cuidado, né? Assim, pra não sujar as minhas roupas com sangue. Mas basicamente, dias vermelhos são sobre menstruação e como isso afeta a minha vida, como eu me sinto quando eu estou em dias vermelhos. E é bem engraçado falar sobre isso porque é um assunto que pra mim é um pouco assim desconcertante e difícil, porém importante, né? É um assunto muito importante de ser conversado. E eu gosto muito de entender que faz parte da minha natureza esse ciclo feminino, né? E eu gosto muito de respeitar isso. Então, eu prefiro passar por todos os processos relacionados a isso. E todos os altos e baixos, os picos emocionais. Existem meses em que eu fico mais chorosa, existem meses em que eu fico mais só ansiosa mesmo, mas não necessariamente triste. E existem algumas vezes em que é uma mistura de tudo isso. É uma mistura de todas essas coisas. Em um só dia eu sinto todas as emoções. Eu choro, eu rio, eu fico exausta com muita facilidade. E muitas vezes também eu tenho uma sobrecarga sensorial muito... Isso sempre, tá? Sobrecarga sensorial é muito mais forte do que o normal. E, obviamente, isso significa que coisas que normalmente eu suportaria, eu não suporto, ou coisas que eu conseguiria suportar por uma quantidade de tempo, eu já não consigo suportar nem um pouquinho, né? E eu me sinto muito emotiva, né? Emotiva. Eu sinto vontade de falar sobre coisas que normalmente não é que eu não sinta, mas sabe, é como se alinhasse que nesses momentos eu sinto vontade de falar sobre coisas que no restante do mês eu não falo. Parece que me volto mais para necessidades emocionais, fico mais emotiva, então eu penso muito mais sobre as minhas emoções. Eu sempre penso sobre as minhas emoções, mas parece que quando em dias vermelhos parece que a intensidade desse pensar é diferente. A forma que eu encaro esse pensar é diferente. Talvez porque tá tudo mais à flor da pele. Normalmente também dias vermelhos mexem muito com a autoestima.
mexem muito com a minha autoestima. Muitas vezes por um lado positivo, outras por um lado negativo. Muitas vezes os dias vermelhos fazem com que eu fique muito amuada e eu não tenha vontade de me arrumar. Em outras vezes, dias vermelhos fazem com que eu sinta uma vontade extrema de me arrumar e de me sentir bonita. E isso faz com que eu verdadeiramente me arrume, né? E existem outros casos em que os dias vermelhos fazem eu me sentir extremamente feia e sem motivação nenhuma para tentar mudar esse sentimento e me arrumar um pouco. O corpo parece que eu me sinto mais, às vezes, mais inchada, me sinto mal, me sinto estranha. E parece que as atividades ficam mais cansativas. Eu me sinto muito mais nervosa, eu me sinto ansiosa, eu me sinto exausta com mais facilidade e muitas vezes por conta, se eu tenho alguma preocupação em mente, eu acabo chorando de tão preocupada que eu fico. Isso me deixa tão estressada que eu simplesmente entro em desespero. Isso me gera muitas vezes dor de cabeça, muitas vezes até enxaqueca. A hipersensibilidade auditiva fica pesadíssima. Eu fico um tanto mais impaciente em certos momentos. Acho que esses tipos de coisa que acontecem em dias vermelhos. Eu sinto vontade muitas vezes em dias vermelhos, eu sinto vontade de simplesmente me apagar. Mas me apagar no sentido que eu queria, simplesmente desaparecer, sabe? Ficar invisível por um tempo, pelo menos durante esse período, porque é um período tão conturbado internamente, mas que ninguém vai conseguir entender. Talvez somente outra pessoa que também passe por dias vermelhos. E muitas vezes nem mesmo pessoas que também passam por dias vermelhos, assim como eu, conseguem entender, porque cada um vivencia esse ciclo de uma forma diferente, né? Vivencia essa realidade vermelha de uma forma diferente. Eu gosto muito de escrever. Nem sempre eu escrevo sobre os meus dias vermelhos, mas sempre acabo escrevendo alguma coisa que demonstra a força desses dias, a potência emocional que esses dias têm no meu cotidiano, como eles influenciam as minhas decisões. Eu me sinto muito mais brutal nesses dias, eu me sinto muito mais abrupta, muito mais... me sinto muito assim. Eu não sei até que... nem sempre isso é bom. O que é bom sempre? Uma boa pergunta. O que é bom sempre? Harmonia. Harmonia é bom sempre. Não importa o contexto. O que é harmônico é harmônico. Até o caos bem orquestrado fica confortável.
Então, às vezes, nesses dias vermelhos, eu me sinto, na maior parte das vezes, eu me sinto caótica. Se eu pudesse definir o que eu sinto nesses dias vermelhos, eu me sinto caótica. Então, e aí eu sinto que eu não posso fazer nada a respeito disso. Eu só posso deixar passar esses dias e é isso, entendeu? Deixar esses dias acontecerem e esperar eles acabarem. Não tenho muito o que fazer. É bom quando eu consigo manter uma linha de autoestima. É bom quando eu consigo, por exemplo, resolver se eu me sinto assim. Por exemplo, se eu me sinto feia e eu consigo ter uma força emocional pra me arrumar a ponto de me sentir bonita, isso já é um bom ponto, mas muitas vezes em dias como esses, eu não tenho esse nível de cuidado, de respeito, né? Às vezes eu consigo, às vezes não. Às vezes eu consigo resolver, às vezes eu não consigo resolver. Peraí, gente, deixa eu colocar o outro lado aqui pra melhorar um pouco, porque eu deixei só um lado, mas eu vou ter que deixar os dois pra ajudar. Tá, então, muitas vezes é isso, sabe? Às vezes eu consigo, eu acho que talvez vocês estejam ouvindo o barulho de alguma coisa que tá passando na rua. Sei lá o que é, R$12, alguma coisa. Então, assim, isso é insuportável. Esse tipo de coisa é sempre insuportável. Mas nesses dias é mais insuportável do que o normal, sabe? E aí eu não sinto... Oi. E aí eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu realmente quero. E aí isso me deixa bem mais exausta do que o normal. E eu não consigo resolver. Então eu só preciso aceitar que muitas vezes esse sentimento é o melhor sentimento que eu posso sentir. Eu preciso só acolher isso. Então, é isso. Eu tenho mania às vezes de ficar folheando as coisas porque assim, gente, eu tô sempre com 500 cadernos espalhados ao meu redor, então é isso aí. Não adianta. E aí eu vou olhando algumas coisas e aí, por exemplo, muitas vezes nesses momentos eu me sinto flutuando. Eu me sinto assim, como se eu tivesse sempre pra cá e pra lá, assim. Não consigo estabelecer uma linha assim reta. Isso é normal, né? Instabilidade emocional nesses momentos. E aí eu me sinto, ao mesmo tempo que eu me sinto flutuando, eu me sinto acelerada. Imagina uma coisa flutuando aceleradamente, assim, né? E ao mesmo tempo engessada num corpo, numa coisa que não acompanha todo esse ritmo interior. É isso, eu me sinto essas três coisas ao mesmo tempo. Acelerada, engessada, flutuante e um tanto flutuante e avoada, sabe? É estranho. É bem difícil às vezes de definir isso. Eu tô definindo, mas ao mesmo tempo eu não tô satisfeita com essa definição, entendeu?
a forma como eu me interpreto nesses dias é uma forma muitas vezes negativa. É uma forma dolorosa, é uma forma meio cruel. Eu me sinto mais cruel comigo nesses dias. Eu me sinto uma pessoa amarga em vários momentos nesses dias. São dias realmente de sangue, sangrentos. E eu não sei porquê, eu prefiro falar dias vermelhos. Eu procurei uma forma de substituir a palavra menstruação. Eu não sei porque eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto de falar isso. Por exemplo, assim, estou menstruada ou eu não gosto dessa palavra. E foi difícil por um tempo, eu não sabia como falar sobre esses momentos, então eu acabava muitas vezes não falando sobre esses momentos. E aí, quando eu consegui encontrar uma palavra que pudesse definir esses dias, e eu achei esse nome perfeito, Dias Vermelhos. E muitas vezes eu sinalizo os meus dias vermelhos através desse anel aqui. É um símbolo de dias vermelhos. Nem sempre eu uso esse anel, mas é engraçado, porque normalmente quando eu sinto vontade de usar esse anel, eu tô próxima dos dias vermelhos e não é planejado, entende? Eu simplesmente penso nesse anel e decido colocar ele. E aí logo em seguida, 1 ou 2 dias depois, dias vermelhos. Engraçado. Parece assim meio intuitivo, assim, sabe? E os meus dias vermelhos, eles não são tão regulares. Não são coisas que eu consigo marcar um X na agenda. Então, são ciclos meio inconstantes. Muitas vezes eles me pegam de surpresa. Isso é um pouco chato, mas faz parte. Então, é isso. Eu lembro da primeira vez que eu passei por dias vermelhos. Foi bem engraçado, porque eu me desesperei, eu achei que eu tava morrendo. Eu me lembro que quando isso aconteceu, eu gritei assim, muito alto. Eu gritei, mãe! E falei, mãe, olha só! E mesmo que eu soubesse, eu acho que eu me desesperei tanto, porque eu tinha tanto pavor disso. Tanto pavor. E hoje em dia, entre não passar pelos dias vermelhos e passar pelos dias vermelhos, e entre passar pelos dias vermelhos e não passar pelos dias vermelhos, eu prefiro passar pelos dias vermelhos. Porque, por exemplo, a consequência de não passar por eles me assusta. E eu acho que, de certo modo, eu me acostumei com eles. Me acostumei. Tá tudo bem. Acho que é isso que eu tenho pra falar sobre esse tema.
E... enfim. Provavelmente quando eu postar isso, eu não vou mais estar em dias vermelhos, porque se eu postar isso enquanto eu estiver nos dias vermelhos, eu vou ficar sem graça. Então eu vou aguardar e eu vou agendar esse vídeo pra ser postado só quando eu já não estiver mais em dias vermelhos. Então ninguém nunca vai saber quando eu estou em dias vermelhos ou não. Porque, assim, em tempo real. Porque isso é algo tão íntimo, no meu ponto de vista, isso é algo muito íntimo. Falar sobre isso é bem sério pra mim, bem íntimo. Mas eu sei que é importante falar sobre isso, mas eu me sentiria muito estranha se eu falasse sobre isso em tempo real. No tempo em que eu tô, porque nesses momentos eu me sinto muito mais constrangida, muito mais à flor da pele. Então eu prefiro me resguardar. É isso. Até um próximo episódio. Tchau.